Pessoal, vou ser honesto, estou realmente animado agora, porque acho que posso ter encontrado o país mais misterioso do mundo. É tão misterioso e controverso que quase ninguém o visita, mas mesmo que seja visitado apenas por 9.000 pessoas por ano, o que é incrivelmente pouco, sem dúvida continua sendo um dos países mais interessantes do mundo. Está vendo isso? São os portões do inferno. 100% real, não há outro lugar na Terra onde você possa encontrar algo assim. É um buraco no chão do tamanho de um campo de futebol americano, com 98 pés de profundidade, queimando pelos últimos 50 anos. E o motivo pelo qual não consegue parar de queimar? Ninguém realmente sabe por quê. Houve teorias, mas nunca foram respondidas. A menos que o governo esteja escondendo algo, mas falaremos disso depois. E veja isso, é a capital do país, uma cidade que detém tantos recordes mundiais, mas é como uma cidade fantasma onde estão todas as pessoas. Estamos também falando de um dos países mais ricos em recursos naturais, mas muitos de seus habitantes não vivem as melhores vidas. Sua capital foi, na verdade, nomeada a cidade mais cara do mundo para se viver para os trabalhadores. Então, agora que eu tenho sua atenção, deixe-me apenas dizer que estou literalmente apenas aquecendo. Há como 1 zilhão de coisas mais sobre este país, então vamos falar sobre o Turcomenistão e como ele se tornou um dos lugares menos visitados do mundo, enquanto é um dos mais interessantes, porque tem os lugares mais estranhos da Terra e porque, apesar de ser um dos maiores fornecedores de recursos naturais do mundo, seu povo permanece pobre. Vamos começar pelos portões do inferno. Há mais de 5 décadas, no deserto de Karakum, no norte do Turcomenistão, um grupo de cientistas soviéticos chegou em busca de petróleo. Foi quando eles pensaram, ei, que belo cratera, que tal perfurá-la? Mas quando começaram a perfurar, a cratera desabou e começou a emitir gases perigosos. Então eles pararam, então tiveram uma ideia genial. E se queimarmos para que pare de emitir os gases? Foi assim que os portões do inferno foram criados. Um suposto incêndio de 1 semana se transformou em um inferno de 5 décadas que ninguém tem ideia de por que queima por tanto tempo ou quando vai parar. Para os sortudos que de alguma forma conseguiram entrar neste país, como o meu amigo Drew Binsky, posso dizer que estive em todos os países do mundo. Os portões do inferno viraram atração turística. Mas no ano passado, o ex-presidente deles decidiu que os portões do inferno são de alguma forma perigosos, então eles tiveram que fechá-los. Primeiramente, é perigoso para o meio ambiente. Depois, tem afetado seriamente a saúde dos moradores próximos. E finalmente, é um desperdício de gás. O dinheiro. E acredito que o terceiro seja o real motivo pelo qual eles se importam. Quem diabos sabe como eles vão fechar essa cratera? Mas falando de inferno, precisamos falar sobre as pessoas que vivem no Turcomenistão. Com mais de 6 milhões de habitantes, os turcomenos vivem sob leis estranhas que você jamais imaginaria existir em nosso mundo, tão peculiares quanto a existência dos portões do inferno. Como você vê este livro aqui? Este livro é chamado Runama, também conhecido como o livro da alma para as pessoas que vivem no Turcomenistão. E tenho que segui-lo como se fosse uma bíblia. Mas o fato é que este livro foi escrito pelo próprio ex-presidente ditador e, para garantir que todos os cidadãos se lembrem disso, ele até ordenou a construção de uma estátua de 20 pés de altura em sua capital, Ashgabat. Se você é um local e precisa se candidatar a um emprego, seus exames e entrevistas conterão perguntas sobre o Runama. Até o teste de direção do país contém perguntas sobre o livro. Agora você entende por que considero este um dos países mais singulares e enigmáticos do mundo. Mas o que o torna ainda mais único são as coisas que eles decidem proibir. Tipo, é super aleatório. Carros pretos são proibidos, videogames já foram proibidos, assim como circos. Baleia, Oprah, cabelo comprido em homens e pelos faciais são proibidos. Na cidade capital, cães foram proibidos porque o presidente não gosta do cheiro deles. E acredite se quiser, até o playback em shows foi proibido para os cantores. Isso é como se metade das carreiras das estrelas pop de hoje acabassem.
Além disso, eles proibiram a imprensa livre e possuem uma das internets mais caras do mundo, sendo praticamente inacessível para as pessoas mais pobres que não podem pagar por ela. E também é a internet mais lenta do mundo. O Brasil detém recordes mundiais em diversas categorias inusitadas. E em algum momento, todos os hospitais fora de Ashgabat foram fechados. Então, até mesmo as pessoas que moravam muito longe tinham que viajar para a capital se estivessem doentes. Imagine só, naquela época, mais de 3 milhões de pessoas viviam fora, nas áreas rurais. Então agora a questão é, por que as pessoas que vivem neste país têm que passar por todas essas regras bizarras? E mesmo que o país seja tão interessante, quase ninguém o visita. Bem, o país é rico em gás, certo? Se há uma coisa que os gays do inferno nos provaram é que eles têm muito disso, como bilhões, muito mesmo. Eles têm a 4ª maior reserva de gás natural do mundo. Está no mesmo nível de países como Rússia e Catar. Talvez até mais, porque as reservas de gás da Rússia devem durar mais de 50 anos, as do Catar 140 anos, mas o Turcomenistão tem reservas de gás que durarão pelos próximos 300 anos ou mais. Eles são super ricos. E é por isso que o Turcomenistão queria atrair investidores estrangeiros. E é por isso que eles transformaram a capital, Ashgabat, de uma aldeia subdesenvolvida para isso. Uma cidade cheia de edifícios feitos de mármore branco, custando entre 200 mil a 500 mil dólares cada, como $500 mil para cada mármore, que literalmente lhes deu o recorde mundial do Guinness por isso. Este complexo olímpico custou 5 bilhões de dólares, por exemplo. Quer dizer, isso é loucura! E eu sei que tudo parece legal e tal, mas o morador local médio vive com menos de 300 dólares por mês. Neste país rico, uma pessoa média é mais pobre do que o cidadão médio da maioria dos lugares do mundo, e é por isso que Ashgabat sempre parece vazia, como se ninguém pudesse se dar ao luxo de viver aqui. Assim como as viagens organizadas e controladas da Coreia do Norte, Ashgabat se tornou uma cidade de exibição, uma vitrine para investidores estrangeiros e alguns turistas. E, se algo, é uma grande demonstração de falta de cuidado com as pessoas reais que vivem no país. Eles se importam tão pouco com os locais que, mesmo tendo escassez de água fora da cidade, em Ashgabat eles constroem mais de 1000 fontes. E quando juntamos todas essas coisas loucas, é por isso que Ashgabat, sendo tão interessante, ainda permanece como um dos lugares menos visitados do mundo. É muito difícil entrar e custa dinheiro para o visto. Visitantes do lugar afirmam que eu poderia andar mais livremente do que na Coreia do Norte, mas era evidente que estava sendo observado. É por isso que o Turcomenistão tem muito poucos visitantes, e para aqueles que conseguem entrar, assim como na Coreia do Norte, eles estarão sob estrito controle e supervisão do governo. Então, por que o Turcomenistão é tão estranho? Eles têm tanto dinheiro e são tão únicos como destino turístico que poderiam estar prosperando. Bem, como de costume, tudo se resume ao seu governo, que pode fazer o que quiser com seu poder e dinheiro. O país teve líderes que pertenceram às ditaduras mais loucas da história. Pense em pessoas do tipo Kim Jong-un da Coreia do Norte ou Putin da Rússia. Mas o Turcomenistão teve Supermarud Niyazov e Gurbanguly Berdimuhamedov. Ambos governaram por mais de 30 longos anos. Essas duas pessoas realmente se importavam consigo mesmos e com o que gostavam? Niyazov, que se declarou presidente vitalício, foi quem escreveu o Runama e forçou seu povo a viver por esta Bíblia. Ele mandou construir e imprimir milhares de estátuas e retratos em sua homenagem, para garantir que ninguém jamais esqueça seu poder. Ele até renomeou o mês de janeiro com seu próprio nome e o mês de abril com o nome de sua mãe. Não é louco relembrar todas essas coisas aleatórias que foram proibidas no país? Bem, aqui está o cara por trás disso. Ele é o cara que uma vez proibiu cães na capital porque ele não gostava do cheiro dos cães. Agora, também era uma tradição comum para os locais usarem dentes de ouro como um sinal de status. Mas ele também proibiu dentes de ouro, e então você nunca vai adivinhar o que ele disse para seu povo? Para mastigar ossos de frango em vez disso, para que eles fortaleçam seus dentes. Ele era tão aleatório.
E o cara depois dele, Berdimuhamedov, que também tinha um apelido para si mesmo, o Protetor, ele era ainda mais bizarro. Ele era o cara que proibiu carros pretos e permitiu que as pessoas dirigissem apenas brancos porque acreditava que carros brancos trazem boa sorte. E além de, claro, criar uma estátua de ouro de si mesmo, ele adorava fazer as coisas mais aleatórias. Desde dirigir carros militares por aí, pilotar um avião de combate, até ser DJ e até mesmo fazer rap. Ele é como um tio bacana, não é? E quando, em 2019, havia rumores de que ele poderia estar morto para provar que ele está muito vivo, ele fez isso. Esse é ele, no seu carro de corrida, ao redor dos portões do inferno, mostrando que ele não morreu. Então é isso. Agora você sabe por que o Turcomenistão é tão misterioso e estranho. Apesar de viver em um país que tem tanto gás que poderia durar centenas de anos e poderia trazer muito dinheiro para alimentar seu povo, ainda é um país que está isolado, tem regras estranhas e, honestamente, porque é tão escondido, ninguém sabe como seu povo realmente vive. No ano passado, eles tiveram um novo presidente, o filho do ex-presidente, que eu realmente espero que use a incrível quantidade de dinheiro que eles têm para os locais melhorarem suas vidas e ao mesmo tempo se tornarem mais acessíveis para os turistas, porque aqui está o pequeno segredo. Por favor, se inscreva no projeto Nightfall, porque planejamos ir para o Turcomenistão. Se as regras mudarem e ficarem mais acessíveis, adoraria ir lá e mostrar a vocês como é a vida real das pessoas na próxima fase com o novo presidente. Inegavelmente, o Turcomenistão é um dos lugares mais únicos do mundo e um país pode ter, são seus líderes que decidirão, principalmente se esse potencial é usado tornando o país incrível para se viver ou se concentram egoisticamente em si mesmos.